Olá pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do conteúdo de Direito Empresarial para o concurso da JUSESC, a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. A forma como o conteúdo foi colocado no edital não me pareceu a mais didática, por isso que aqui no curso nós começaremos estudando pelo Código Civil e depois passaremos para a Lei 8934 de 94 e depois para os decretos e instruções normativas, vendo todo o conteúdo de empresarial previsto aí para o cargo de nível médio no concurso aqui da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, tá? Muito bem, pessoal. Vamos começar com o Código Civil. É essencial nossas aulas que tu tenha aí ou impressa ou visualize em um tablet, no próprio computador, a nossa apostila que acompanha o curso, porque na apostila, além do texto da lei, além daquela lei seca que a gente chama, eu coloco também quadros comparativos e lembretes, né? Pontos em destaque para a gente recordar. Por que é bom a gente estudar assim? Isso vai ativando a nossa memória visual e aí quando chega no dia da prova fica mais fácil de lembrar o que a gente escutou e visualizou aqui na aula, tá? Muito bem, pessoal. Vamos começar então com o Código Civil. E aí eu tenho que dizer para vocês, a banca foi generosa com vocês, pessoal. A banca foi generosa, porque ela podia ter cobrado uma parte muito mais complicada do Código Civil, que é o direito de empresa. Não cobrou para o cargo de nível médio. Ela cobrou somente alguns artigos da parte inicial que envolvem mais registro do que propriamente direito empresarial. E o registro que tem tudo a ver com a atividade da junta comercial. Então nós veremos aqui primeiro as pessoas naturais e depois as pessoas jurídicas. As pessoas naturais são essas que nós chamamos de pessoas físicas, que são identificadas por um CPF. E as pessoas jurídicas são aquelas que têm uma inscrição mediante um CNPJ. A maioria delas, inclusive, são criadas a partir do registro em uma junta comercial. Quando quer criar uma empresa, tu vai registrar ela em uma junta comercial. Maravilha! Vamos então estudar os conceitos aqui do Código Civil e aí aos poucos também eu vou destacando como eu acho que isso pode aparecer na nossa prova, tá? Maravilha! Vamos lá então, Código Civil, pessoas falando em personalidade e capacidade. O artigo 1º, ele simplesmente nos traz que toda pessoa ela é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos. Só que a gente vai ver que existe uma incapacidade absoluta ou relativa, conforme o caso que pode se constatar numa pessoa. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Pessoal, isso aqui é interessante, porque tem outros países que entendem de forma diversa. Tem países que entendem que a pessoa nasce não no momento que sai não no momento do parto, né? Não no momento que sai do útero da mãe, que ela nasce no momento da concepção, né? Meses antes então de vir a nascer, meses antes do parto, né? Aqui no Brasil, quando que inicia a personalidade civil da pessoa? Do nascimento com vida. Do dia do nascimento inicia a tua personalidade, né? Maravilha. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Quem é o nascituro? É aquele que foi concebido e está na barriga da mãe e ainda não nasceu. É este que é o nascituro. Como assim a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro? Pessoal, um nascituro, embora ainda não seja uma pessoa, porque a capacidade só começa no nascimento com vida, o nascituro tem direitos, como por exemplo, direito de herança. Se o pai dele vem a falecer antes dele nascer, ele vai ter direito à herança. Essa que é a ideia dos direitos do nascituro, tá? Maravilha. Então é isso que nós temos que buscar na prova, essa afirmação. Quando que inicia a personalidade civil? Do nascimento com vida. E o nascituro tem direito? Sim, a lei protege desde a concepção os direitos do nascituro. Mas o início da personalidade, o marco inicial dela é do nascimento com vida. Maravilha. Vamos agora então a um assunto que antes era bem chato de estudar e agora ficou fácil. Por que antes era chato e agora ficou fácil? Porque nós temos aqui uma hipótese de incapacidade absoluta
e outras de incapacidade relativa. Antes eram várias de absoluta e várias de relativa. Agora é só uma incapacidade absoluta. Ficou mais fácil de estudar. Essa aqui é a ideia, é isso que eu quis dizer. E aí, para facilitar, eu já coloquei um quadro comparativo da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa. Alguém pode se perguntar qual é a diferença de ser absolutamente incapaz ou de ser relativamente incapaz. A principal diferença é um aspecto que nem cai na nossa prova, porque nem cai essa parte do código, tá? Mas a principal decorrência disso é a seguinte: quem é absolutamente incapaz é representado em juízo. Porque não tem capacidade, alguém vai no seu lugar representá-lo. Maravilha. E quem é relativamente incapaz já tem uma certa capacidade para alguns atos, para outros não. Esses atos que ele ainda não tem capacidade, ele vai ser assistido por alguém. Ele é auxiliado. É um vínculo menor do que a representação, tá? Mas para fins de prova, o que nos interessa? Nos interessa saber qual é a hipótese de incapacidade absoluta e quais são de relativa. A banca vai te perguntar, indique das alternativas abaixo, qual que traz uma hipótese de incapacidade absoluta. A tua resposta só pode ser uma. A única hipótese de incapacidade absoluta é os menores de 16 anos. O único que é absolutamente incapaz hoje no Brasil é o menor de 16 anos. Então, todos nós nascemos absolutamente incapazes, até que façamos 16 anos. Nos 16 anos, a partir do momento que a gente se torna maior de 16 anos, a gente passa a ter uma incapacidade relativa. É essa a questão principal. E aí, em regra, a pessoa aos 18 anos vai atingir a capacidade, né? A partir dos 18 somos capazes. Temos a nossa maioridade civil, que já foi de 21 há bastante tempo e já é de 18 anos agora, portanto, tá? Então é isso que nós temos que saber na hora da prova. Quando falar em capacidade absoluta, o que vai vir na tua cabeça? O menor de 16 anos. Porque aquele que está entre 16 e 18, aquele é relativamente incapaz. E aí, qual a associação que eu posso fazer, professor? Pensa no direito ao voto. Porque no Brasil, tem como votar? Tem como ter título eleitoral antes dos 16 anos? Sim ou não? Não, não é possível. A partir dos 16 até os 18, o voto é facultativo. Maravilha. Porque tu é relativamente incapaz. Quando tu é absolutamente incapaz, tu não vota. Quando tu é relativamente capaz, tu pode votar se tu quiser. E depois que tu se torna capaz, aí o voto é obrigatório no Brasil. Só para fazer uma associação para nós lembrarmos das idades, tá? Porque o voto em si não cai na nossa prova. É só uma associação mesmo, tá? Então é isso. Apareceu incapacidade absoluta, vai vir na tua cabeça. Menores de 16 anos, aqueles menores que não podem votar de jeito nenhum. Incapacidade relativa, tu vai lembrar dos maiores de 16 e menores de 18 anos. Além deles, quem mais possui incapacidade relativa? Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Maravilha. Dependentes químicos, né? Sejam alcoólatras, sejam viciados em drogas, né? Viciados em tóxico. Esses têm a capacidade relativa. Também aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Aqueles que estão, por exemplo, em coma. Se alguém está em coma, a pessoa que está em coma, acamada, ela não pode exprimir sua vontade. E aí? Ela está, enquanto estiver naquela dificuldade, relativamente incapaz. E nós temos também os pródigos, né? Aqueles que não sabem mais administrar o seu próprio patrimônio, aqueles que gastam demais, né? Os pródigos também são relativamente incapazes, tá? Maravilha. E os indígenas? Não te preocupa. Lei especial vai cuidar dos indígenas. É o que nos diz o parágrafo único do artigo 4º. A gente não precisa se preocupar na nossa prova com os indígenas, tá? Muito bem. Então aí nós temos as figuras aí de relativamente capazes e absolutamente capazes. Muito bem. Visto isso, vamos continuando, né? Vamos para o nosso próximo tópico aqui,
que é o momento que cessa a menoridade, tá? O artigo 5º nos diz que a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Quando eles dizem lá na vila, né, que se tornou de maior, né? Agora é o de maior, não é mais de menor, é de maior. Fez 18 anos, né? Atingiu a maioridade. Não tem mais a menoridade. É daqui que vem esses conceitos de maior e menor, tá? Aqui do Código Civil. Pessoal, mas será que tem alguma possibilidade? Tem alguma possibilidade de alguém antes dos 18 anos ter a maioridade? Ter a capacidade? E a resposta é sim. E isso se chama emancipação. A famosa emancipação, né? A emancipação, então, é quando o menor, antes de chegar aos 18 anos, adquire a capacidade. Ele deixa de ser um relativamente incapaz ou um absolutamente incapaz, passando a se tornar um capaz, plenamente capaz para a prática dos atos na vida civil. Não confunde isso com a maioridade penal, tá? Porque a maioridade penal está regulada na Constituição Federal e no Código Penal, não na Constituição e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, não no Código Civil, tá? Aqui nós estamos falando só da capacidade civil. Alguém que é emancipado e tem 17 anos, por exemplo, continua sendo menor de idade para efeitos criminais. E se cometer um crime, vai ser julgado como um menor. Mas aqui, em aspecto civil, vai ter plena capacidade dos atos da vida civil. É isso que é a emancipação civil, tá? Pessoal, a doutrina ela classifica a emancipação em 3 grupos, tá? Nós temos aqui 5 formas de emancipação nesse artigo 5º, tá? Essas 5 formas de emancipação são divididas pela doutrina em 3 grupos de emancipação. Eu imagino que a banca não vá trazer esses conceitos na prova, mas mesmo assim eu coloquei eles aqui no quadro, porque eles são didáticos, eles nos ajudam a entender, e se a banca inventar de cobrar, tu já sabe, a banca não vai conseguir te derrubar perguntando a classificação de emancipação, porque tu vai lembrar. Olha só como é simples, pessoal. Primeiro, eu coloquei no quadro já, nós temos aí a emancipação voluntária ou negocial. Ela está na primeira parte do inciso 1, porque o inciso 1 ele traz 2 emancipações, uma voluntária e uma judicial. A emancipação voluntária ou negocial é quando ambos os pais, ou um dos pais na falta do outro, por um instrumento público, emancipa os seus filhos. Essa emancipação feita por um instrumento público, ela não precisa de concordância do juiz. Ela independe de uma homologação judicial. Basta ir a registro, a emancipação, basta os pais levarem a registro que estão emancipando os seus filhos, tá? É isso que nós temos aí no inciso 1. Claro, o menor tem que ter 16 anos completos para essa emancipação voluntária. E nós temos também a emancipação judicial. A emancipação judicial, aí nesse caso, é por uma sentença do juiz, tá? Nesse caso, não há uma concessão dos pais, mas por algum motivo o assunto chega ao juiz e o juiz entende que deve se dar àquele menor a emancipação. E aí o juiz vai dar uma sentença ouvindo o tutor deste menor, se ele tiver pelo menos 16 anos, tá? Isso é emancipação judicial. Todas as demais são formas de emancipação legal. Legal por quê? Porque é prevista na lei. Por isso, emancipação legal. Quais são as formas de emancipação legal? Primeira delas, o casamento. E aqui vale qualquer idade. Ah, professor, mas no Código Civil diz que só pode casar a partir dos 16 anos. Exceto se tiver engravidado. Aí pode casar antes, tá? Existe previsão legal para isso. Por isso mesmo, então, a emancipação aqui é a qualquer idade pelo casamento, tá? No momento que casa, está emancipado, está plenamente capaz, mesmo que ainda não tenha completado a maioridade de 18 anos.
Outro caso, exercício de emprego público efetivo, que se considera também cargo público, né? Pessoal, é muito difícil porque os empregos e cargos públicos exigem a idade mínima de 18 anos, via de regra, né? Mas como o Código Civil ele é baseado numa lei antiga, acabou trazendo essa disposição e ela aí tá, permanece aí, tá? É meio estranho, né? Mas é uma hipótese de emancipação também. Nós temos ainda colação de grau em curso de ensino superior. Cuidado com a pegadinha na prova. A banca vai dizer que o jovem que se formar em ensino médio está emancipado. Não, ensino superior. Ah, professor, mas a gente não consegue entrar na faculdade tão cedo. Depende, tem gente que consegue. Tem aquelas crianças especiais, superdotados, que conseguem. E se isso ocorrer, se ele colar nível superior antes dos 18 anos, vai estar emancipado, tá? Cuidado com a pegadinha do nível médio. E a outra, estabelecimento civil ou comercial ou existência de relação de emprego, desde que em função desse estabelecimento ou dessa relação de emprego, o menor tenha economia própria e tenha pelo menos 16 anos. Pessoal, é o menor que começou a trabalhar cedo. E aí ele já tem condição de sustentar antes mesmo de completar 18 anos, desde que ele tenha pelo menos 16 anos, tá? Isso acontece em alguns casos, a gente pode pegar principalmente o caso de artistas, né? Esses artistas que começam já na adolescência a fazer sucesso, antes mesmo dos 18 anos, eles já têm mais dinheiro que os pais deles. E então eles já têm a economia própria. E eles já poderiam, então, se emancipar. Tá? Esses são os casos, então, de emancipação, quando o menor, antes mesmo de completar 18 anos, já vai ter a capacidade para todos os atos da vida civil. Maravilha! Vamos seguindo, artigo 6º. A existência da pessoa natural termina. A gente já viu quando começa. Quando termina a existência de uma pessoa? Óbvio, né? Com a morte, claro. E existe morte também presumida. O que é uma morte presumida? É quando eu não tenho o corpo. Eu não achei o corpo. Tem pessoas que até hoje nunca foi encontrado o corpo. Como é que fica a existência dessas pessoas? Ela terminou por morte presumida, né? Maravilha. Até hoje não acharam lá os ossos lá do Ulisses Guimarães, né? Imagina, começo da década de 90, acidente de helicóptero do Angra dos Reis. Ah, vocês não lembram disso, né? Vocês nem eram nascidos, né? Mas tudo bem. Eu sou um pouquinho mais velho do que eu pareço. Então tá, pessoal. É isso aí. A existência da pessoa natural, então, ela termina com a morte. E se não tiver o corpo, se não encontrar um corpo, tem a morte presumida, tá? Presume-se, então, quanto aos ausentes, a morte presumida nos casos que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. A sucessão definitiva, a abertura da sucessão é para herança, né? Muito bem. Quando, professor, que pode ser declarada a morte presumida? Esses casos que não se tem o corpo. São dois, pessoal. Primeiro, quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. A pessoa estava numa situação de alto risco. Tu vê o camarada se afogando e ele é levado pela correnteza. E tu não acha esse corpo. E esse corpo nunca é encontrado. Tu acha que esse cara sobreviveu? A gente tenta acreditar que sim, né? Geralmente pessoas da família tentam acreditar, mas provavelmente ele não sobreviveu. E se ele não aparece, depois de um tempo razoável, se presume que ele morreu naquele dia. Isso é um primeiro caso. E o segundo, alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término de guerra. Está ocorrendo uma guerra, né, e alguém é aprisionado e depois de 2 anos não aparece, 2 anos após o término da guerra não retornou, também se considera. Esse segundo bem antiquado também, porque felizmente nós não temos guerras aqui há muito tempo, né? Mas essa aqui é a ideia do inciso 2 da morte presumida, tá? É quando não temos o corpo, mas se presume, é muito provável que realmente ele não tenha sobrevivido. Parágrafo único do artigo 7º, a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. A sentença vai fixar quando, então, que provavelmente ele faleceu, porque a partir dali que se passa a verificar os direitos civis, principalmente a questão da herança, da sucessão. Tá? Muito bem, pessoal, vamos seguindo e vamos falar agora sobre a chamada comoriência. Pessoal, se 2 ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, eles presumem-se simultaneamente mortos.
Pessoal, isso é muito comum em acidentes, né? Acidente de avião, acidente de trânsito. Quando ocorre um acidente, a gente às vezes, quando chega o socorro, eles encontram as pessoas já sem vida. E eles não sabem quem morreu primeiro. Como é que ficam os efeitos civis? Porque imagina só se nós temos num acidente familiares, né? E um seria herdeiro do outro para os fins civis. E se um faleceu e o outro sobreviveu, mesmo que por alguns dias, ele tem direito à herança daquele que faleceu. Agora, se eles falecem ao mesmo tempo, um não passa herança para o outro e a herança já vai para os seus sucessores. E isso pode influenciar na divisão de uma herança. Por isso que esse artigo ele é importante para fins civis. Tá? Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar qual deles precedeu aos outros, qual morreu primeiro, presume-se que morreram no mesmo segundo. Tá? É essa que é a ideia. Claro que se um sobrevive e vem a falecer dias depois no hospital, aí tu conseguiu separar, tá? E isso dá diferença para efeitos civis, tá? Então é isso aí, a figura da comoriência. E aí chegamos agora ao registro público e a averbação, assunto que interessa muito para o nosso concurso, né? Serão registrados em registro público. O que é levado em registro público? Não necessariamente na JUSESC, né? Cuidado, não necessariamente na junta comercial, porque nós teremos várias formas de registro, né? A junta comercial, ela cuida do registro lá de empresas, sociedades empresariais, né? Ela não vai cuidar de registro de pessoa física, né? Muito bem. O que é registrado em registro público? Nascimento, casamento e óbito, né? Claro, registrado lá certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito. Também, emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Quando os pais fazem emancipação por um instrumento público, é um instrumento registrado, claro, e também a sentença do juiz, em caso daquela emancipação judicial, ela é levada a registro também. Temos também em registro público a interdição por incapacidade absoluta ou relativa, né? Uma pessoa pode ser interditada quando ela não tem condições de exercer os atos da vida civil. Ela é interditada e a ela é designado um curador que vai cuidar dos seus interesses e vai assistir esta pessoa nos atos, né? O curador ele tem essa função de assistir a pessoa para a prática dos atos aí na vida civil. E nós temos também o registro da sentença declaratória de ausência e de morte presumida, né? Que é quando se tem aquela situação que não se encontrou o corpo, mas é muito provável que a pessoa já não tenha mais vida. Muito bem, isso é o registro público, então, das pessoas físicas. Depois falaremos do registro de pessoas jurídicas. Pessoal, e nós temos a averbação, e esse termo a gente vai utilizar bastante. O que é uma averbação? A averbação é uma anotação que a gente vai fazer em um registro que já foi feito. É uma anotação que envolve aquele registro, né, que se refere àquele registro. E o que vai ser averbado em registro público? Sentenças que declarem nulidade ou anulação de casamento, porque aí tu vai averbar naquela certidão de casamento que aquele casamento foi nulo ou anulado. Divórcio, vai ser averbado na certidão de casamento a questão do divórcio. Separação judicial e também o restabelecimento da sociedade conjugal, quando o casal se reúne novamente. Maravilha. E nós temos também averbado em registro público os atos judiciais ou extrajudiciais, ou seja, atos em juízo durante um processo ou extrajudiciais fora de um juízo, fora de um processo judicial, que declarem ou reconhecerem a filiação, né? Porque isso para efeitos civis também é muito importante. Pessoal, é isso que nós tínhamos para trabalhar neste primeiro título aqui do Código Civil, que trata das pessoas naturais. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar estudando e desvendando como a banca pode nos cobrar esses conteúdos no concurso da JUSESC. Dá um clique que eu já volto para a gente continuar o nosso estudo. Até logo!